Nós vamos pensar a cerimônia até por volta das 9h, porque a gente sabe que a maioria dos colegas das universidades não pode ficar muito agora, né? Mas eles estão lá aguardando. Quando a gente vai aqui fazer muita só prestação, você que é organizado pela Tá escutando aqui atrás, não? Tá escutando, não? Não. É esse ar-condicionado. Melhorou agora? Melhorou? Tá. Esse evento está é um evento contínuo. Nós vamos crescer em você sabe que a UFG já sinalizou como governo a adesão à EBSER. A EBSER já passou para dentro do HC e já fez o levantamento. Agora, no processo de aguardo permitir, eles estariam de contrato para poder colocar em debate. Nessa perspectiva, a dúvida do seguinte, o DCE, a gente optou por fazer esse seminário com o objetivo de esclarecer algumas outras coisas, né? Tem algumas vertentes da EBSER que as pessoas desconhecem, né? Então é importante você conhecer o outro lado da questão, né? Não apenas o lado da gestão, mas o lado outros aspectos sobre a EBSER. Está quebrado. Nós tínhamos só que eu vou conectar na Wi-Fi. nós fizemos então um convite para a formação da mesa. Nós convocamos então a secretaria, a presidência, a Procuradoria-Geral da República, por conta que a Procuradoria tem uma ação direta de inconstitucionalidade. Nós também convidamos o Ministério Público Federal de Goiás, que é aqui a Mariane, que está representando o Ministério Público Federal de Goiás, o procurador Peterson, representante da Procuradoria-Geral da União. Convidamos a EBSER na Brasília. A informação que foi passada para a gente lá da Secretaria é de que eles estão na Europa fazendo um curso de capacitação, estão fazendo um tour por 10 países na Europa, portanto não poderiam estar aqui hoje. E o reitor aqui da UFG encaminhou para a gente esse ofício, vocês receberam aí o ofício, então também se declinando de comparecer. Então nós estamos aqui hoje no nosso debate. Nós temos então dois expertos aqui no assunto, né? O professor Peterson e a Mariana aqui, que vai falar então sobre os aspectos da constitucionalidade da EBSER. Eu vou passar para o Flávio, para ele fazer também uma saudação aqui por parte da lista. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu sou o professor Flávio, sou da Escola de Agronomia, sou responsável na assessoria do presidente da LUB, desse sindicato. Esse seminário, onde eu vou participar do equipamento político do DCE, e a gente acha que é importante para esclarecer. Ontem mesmo eu enviei novamente convite para todos os diretores. E é importante que os diretores das unidades, que participam do trabalho do consumo, e não votar nessa aprovação da EBSER ou não estivessem presentes para escutar. Eu não sei, eu acho que poucos diretores, não sei se tem algum diretor presente, mas realmente esse seminário, a grande vontade dele é que vai esclarecer vários pontos que estão aí duvidosos entre vários da UFG. Principalmente, a gente vê lá no consumo, muitos ainda reticentes. Apesar que já tem uma ideia assim, uma ideia de a EBSER é a única solução para o HC.
vários deles já têm essa ideia de que deve ser a única opção, né, do HC. Mas isso tiraram essa conclusão baseado mais no que leram ou que a direção da universidade passou para eles. Né? Eles não ouviram. Nessa questão da inconstitucionalidade da UNICEF, né, que já está pelo STF também. Então, procurar poder falar para vocês isso. Então, era muito importante a presença deles. Né? Infelizmente, também a universidade não é um representante, né? Porque ouvir não é problema. Mas é isso. Desejo então um bom seminário a todos. Oi, alô? Sozinho, melhora o som aí, por favor. Tá muito pra baixo, aumenta o som. Alô, mas de todos os eventos que eu participo, é difícil, não vejo nenhum que não tenha dado problema com o som. O som tá ruim, gente. O som tá ruim. Não, nós temos que ficar. Vai encher, ué. Vai ar-condicionado. Se for o ar, desliga o ar, ué. Vamos ficar ali, ó. Falar um pouco mais alto. Não, então fala, porque tá ruim. Acho que isso aqui está melhor. Eu quero cumprimentar a Flávia, agradecer pelo convite. Flávia, minha colega do Ministério Público Federal, Mariana. Tive o prazer de trabalhar com ela aqui em Goiás no início da minha carreira. E, enfim, é uma satisfação estar aqui com vocês, participando dessa discussão, desse debate sobre a iniciativa do governo federal visando que as universidades federais possam aderir à AFCE, a empresa criada para fazer a gestão das cidades universitárias. A minha atuação no Ministério Público Federal em Brasília, a minha votação originar na Procuradoria da República do Distrito Federal, e foi lá que eu tive esse primeiro contato com essa empresa. Eu, há muitos anos, atuo na área da saúde no Distrito Federal, então eu tenho deparado com N problemas sobre essa temática, e um deles que chegou à minha atuação diz respeito ao Hospital Universitário de Brasília. Eu tinha uma representação lá que questionava a forma de atuação, a situação do Hospital Universitário em relação ao pessoal que exercia o trabalho lá. O que ocorria? A notícia que nós tínhamos era que as pessoas que prestavam serviço nos hospitais universitários, técnicos, nutricionistas, enfermeiros, enfim, eles trabalhavam um certo tempo no hospital universitário. Um belo dia saiu do hospital universitário, não recebia o fundo de garantia, não tinha a proteção previdenciária, ingressava com uma ação na Justiça do Trabalho e pleiteando o reconhecimento desses direitos. Porque, evidentemente, fica muito tempo trabalhando no local e você não pode ficar sem a proteção dessas garantias mínimas de qualquer servidor, de qualquer trabalhador. Isso era numa quantidade muito significativa. Até em razão de uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, iniciativa do Ministério Público Federal, feito esse diagnóstico, a UNB obrigou-se a realizar concurso público
para regularizar a situação dessas pessoas que prestavam serviço no Hospital Universitário do Brasil. Porque em tempos passados eles tinham vindo como fundações de apoio, que foi uma iniciativa criada para que os hospitais não parassem de funcionar, porque desde a década de 90 houve uma política sistemática, melhor dizer, do governo federal, em não autorizar a realização do concurso público, e isso veio estrangulando os hospitais universitários e a administração pública federal como um todo. Isso muda a partir de 2003, com a chegada do governo federal da gestão do Lula, em que algumas áreas do serviço público se priorizou, se começou a realizar serviço público e até houve melhores de remuneração dos servidores. Mas em algumas áreas, como nós conhecemos as chamadas dos carreirões, principalmente na área de educação e na área da saúde, não teve mais tratamento, porque são carreiras grandes onde o impacto orçamentário é muito maior, e isso ficou, se deixou de lado em algumas áreas. E o que ocorre? Esse agravamento ele continuou mesmo a partir de 2003. Então, houve decisões do Tribunal de Contas da União, houve acordos firmados com o Ministério Público do Trabalho, em que a União se obriga a realizar concurso público e, no caso da UNB, deixou de existir essas fundações de apoio que ficou nacionalmente conhecida com uma série de escândalos de desvio de dinheiro, em que caiu o retorno de uma série de situações extremamente desagradáveis de manejo do dinheiro público na Universidade Nacional do Brasil. Então, esse quadro continuou na UNB. Por conta do inquérito que eu tinha na Procuradoria da República, eu fui fazer uma visita no hospital e lá pude constatar em nota que muitos servidores, muitos trabalhadores continuavam prestando serviço lá e sem uma espécie de qualquer vínculo. Eu já não tinha nada mais vínculo com a fundação de apoio, ele era pago, ele era remunerado através da chamada RPA, que era o recibo de pagamento de autônomo. Então, o camarada prestava o serviço e recebia o dinheiro dele e um recibozinho lá. E continuava gerando problema. E a UNB não realizava concurso, a União não autorizava pelo Ministério do Planejamento. Fiz reunião com o Ministério do Planejamento e chamei a responsabilidade da realização do concurso público. E partindo do seguinte diagnóstico: eu tenho a demanda pelo serviço, eu tenho pessoas prestando os serviços naquele hospital, eu tenho dinheiro sendo pago para a realização desse serviço. Por que não faz um concurso público e regulariza a situação das pessoas que estão trabalhando ali? Claro que vão disputar, mas toca-se esse caminho que você regulariza essa situação de trabalho e sob o vínculo do regime jurídico do servidor público, o 8.112. Porque se está sendo pago, tem dinheiro. Não há problema de dinheiro, não é verdade? Tem pessoas prestando, mas interessadas para prestar serviço. Porque às vezes eu posso ter dinheiro, faço concurso e não tem gente que queira prestar o serviço. Seria uma hipótese. E tem um serviço, a demanda do serviço. Então se reuniam todas as condições para a realização do concurso público. Inclusive, o Ministério Público de Gestão, o ENIPOB, o Ministério Público de Gestão do Caminho, dizia que tinha vagas para serem preenchidas, só que dependia de um arranjo político dos servidores para a distribuição dessas vagas pelas dezenas de instituições federais de ensino. Então, essa situação que nós não conseguimos chegar ao denominador comum, eu ingressei com uma ação civil pública exigindo que a União realizasse o concurso público para o Hospital Universitário de Brasília e regularizasse a situação da força de trabalho daquela unidade hospitalar. E esse problema é um problema assim, cuja gravidade ela avança mais, porque esse dinheiro estava sendo despendido de onde? Do orçamento geral da UNB para pagar esses servidores, de dinheiro do governo do Distrito Federal, que era do SUS, que era atendida pelo Hospital Universitário. E o Hospital Universitário ele consome uma boa quantidade de dinheiro. Só que esse dinheiro não vinha do orçamento do pessoal da União. Então, o fato de consumir uma quantidade expressiva de dinheiro, os departamentos, as unidades dentro da UNB
criaram um clima político desfavorável no MP, diz assim, pode estar faltando dinheiro para o departamento aqui, e o tanto que a gente tem está sendo para pagar o pessoal do hospital universitário. Então foi criando, digamos assim, uma espécie de caldo de cultura dentro da UNB, onde o patinho feio é o hospital universitário. E isso veio numa evolução para se criar um clima político favorável a ter uma solução para dar uma resposta a esse problema vivenciado. Então esse foi um quadro que eu encontrei na Universidade Nacional de Brasília. Entrei com a ação civil pública porque a Constituição determina que serviço público típico do Estado tem que ser prestado para o servidor público concursado mediante regime de público do servidor público. A ação civil pública está em curso. Só que esse problema não é um problema localizado no Distrito Federal. Esse problema se repete aqui em Goiás, se repete em Alagoas, Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, enfim, por todos os estados da federação, quantas vezes hospitais universitários. E isso é um problema que vinha sendo gestado uma solução pelo governo federal já há um certo tempo. Lá pelo ano 2003, 2004, se saiu uma discussão no Congresso Nacional de um projeto encaminhado pelo governo federal das fundações privadas, das fundações estatais. Isso não conseguiu passar no projeto de lei porque foi duramente atacada pelas inconstitucionalidades que o projeto continha. Então era uma solução jurídica que tentava se ensaiar e o sistema constitucional nosso não autorizava outra opção que não fosse a realização do concurso público. Se a solução fosse diferente, algum gênio da academia jurídica do nosso país já teria encontrado isso, já fazendo tempo, na verdade. Porque essa ideia de fundação, essa ideia de empresa pública, sociedade de economia mista, são entidades da administração pública que não são de hoje. Como é que um técnico do direito, um operador de direito, já não encontra essa solução ali na esquerda? Como é que essa solução surge agora? Então essa pergunta aqui, que se faz, porque um belo dia alguém precisa optar. A saída aqui é criar uma empresa para fazer gestão do hospital do país. Essa é a solução. Agora, perguntaram para esse camarada se a nossa Constituição autoriza. Então é a pergunta que a gente tem que responder, porque esse quadro de dificuldade de contratação de profissionais da área de saúde e de remuneração não é um quadro específico da saúde, é um quadro da educação também. Então a gente pode chegar à constatação também que daqui a pouco eu posso criar uma empresa pública para fazer gestão de professores universitários. Então eu crio uma empresa para fazer concurso público e começo a distribuir esses professores para os departamentos dentro da Universidade Federal de Goiás. Eu posso criar uma empresa pública para fazer gestão de profissional da área de educação, para professor. Eu posso criar uma empresa pública para contratar procurador da República para fazer gestão, porque se a ideia é que a empresa é mais eficiente e isso é bom para o usuário, então vamos fazer funcionar a administração pública na base da empresa, porque essa é a fórmula mágica para funcionar a administração. Então, será que essa é a solução para resolver os problemas da área da saúde, da área da educação, da área judicial, da área da assistência da saúde, enfim, da Receita Federal, da Previdência Social, por exemplo? Vamos criar uma empresa, vamos acabar com essa autarquia e vamos criar uma empresa para fazer gestão de benefícios previdenciários, porque a empresa pública é muito mais eficiente. Então esse é o conceito. Então primeiro eu queria aqui trazer uma ideia que, para desmistificar que sociedade de economia mista, empresa pública, ela é mais eficiente que a administração pública geral. Então essa é a primeira ideia, porque na verdade a conceituação não é essa, é a forma de atuação do Estado é diferente em razão das peculiaridades da prestação de cada serviço público ou da exploração da atividade econômica. Então me parece que a prestação de serviço público de saúde, quando prestada pelo Estado, ela deve ser prestada diretamente ou indiretamente por suas autarquias e sempre sob o regime jurídico único, tem que ser servidor público subordinado aos interesses do Estado. E aí significa que vai ter restrição de direito de greve,
vai ter estabilidade e todos os direitos e garantias e deveres que cabem ao servidor público. Agora, se você quer ter uma atuação estatal em outra frente, na área de exploração e atividade econômica, ou em serviço público que gere lucro, aí você utiliza o regime seletista, porque aí a finalidade é lucrativa e a relação do Estado com esse que não é mais servidor, é empregado, é outra, é uma relação de contraposição. Então essa é a ideia, que por isso que me moveu o ingresso dessa consulta pública, que se respeitava o princípio do concurso público pelo regime jurídico, porque essa ideia da criação da empresa estatal desrespeita esse regime de direito público e não guarda harmonia com a ideia de prestação de serviço público dentro do Sistema Único de Saúde. Então, eu toquei essa ação e, mais recentemente, saí da Procuradoria da República e estou hoje em auxílio ao Procurador-Geral da República, na Secretaria de Relações Institucionais. E quando surgiu essa discussão, o Procurador-Geral da República, então, o Dr. Roberto Gurgel, ele ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a criação da INSER. E ela foi com base em dois motivos, basicamente. A primeira é a ideia que o Estado, quando atua com empresa pública, ele atua em área que tem finalidade lucrativa e depende de lei complementar para dizer em quais áreas o Estado brasileiro vai atuar. E eu vou fazer até uma leitura aqui do artigo, do inciso da Constituição Federal, do inciso 19, que ele diz o seguinte, ó. Artigo 37, inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Então, somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Porque a autarquia não depende de você ir ao cartório para constituir essa entidade. Então, a lei é suficiente para criá-la. É autorizada, lei específica para autorizar a instituição de empresa pública, de sociedade econômica e de fundação. Cabendo a lei complementar, nesse último caso, determina as áreas de sua atuação. Então, a leitura que é feita nessa ação direta de inconstitucionalidade é que, tirando o caso da autarquia, quando você vai utilizar a empresa pública, a sociedade econômica e de fundação, você precisa de lei complementar para dizer em quais áreas o Estado brasileiro vai atuar. Porque a autarquia nem precisa fazer isso, porque a autarquia e as fundações públicas elas atuam para a realização de serviços públicos ou tem finalidade lucrativa. Agora, quando eu falo em empresa pública, eu preciso dizer quais as áreas que eu vou atuar. Para dizer se Correios e Telegramas, por exemplo, é uma empresa pública, atua o Estado ali, atua. Mas vive de que a empresa de Correios e Telegramas? Vive da remuneração pelo serviço que ela presta. Caixa Econômica Federal, empresa pública, também presta serviços bancários. Ela vive de quê? Vive da remuneração dos serviços bancários que ela presta. Inclusive, o governo federal vai lá e acredita, né, Maria? Inclusive, utiliza dinheiro da Caixa Econômica para fechar a caixa. BNDES, empresa pública, também empresta dinheiro por conta dessa equação. Então, a ideia de empresa pública, quando o Estado cria ela, é para explorar uma atividade econômica ou um serviço público que tenha rentabilidade. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma leitura da lei da ENSER. E está lá, que a lei da ENSER, a receita da ENSER é o lucro por ela ao perigo. Então é a finalidade lucrativa. E tem que ser você cria uma empresa sem finalidade lucrativa, não é o sentido, é real, não é? Não vai ser mostrado para você criar uma lei e não tiver finalidade lucrativa. Então, um dos pontos atacados na ação direta de inconstitucionalidade foi esse. Foi a necessidade da lei de complementar para dispor sobre quais áreas o Estado vai atuar quando usar a sociedade de economia, quando usar a fundação privada ou quando usar empresa pública. Porque é preciso dizer, eu vou criar empresa para atuar na área de educação, vou utilizar empresa para atuar na área de saúde, é compatível ou não é com o nosso sistema constitucional. E o segundo ponto atacado na ação direta de constitucionalidade, e ele diz respeito à própria atuação na área de saúde,
Quem lida com o SUS sabe que o SUS é público, é gratuito, é universal. Não se prevê a cobrança de qualquer espécie na prestação de serviço público para os seus usuários. Então, quando o Estado ele presta serviço de saúde, ele não faz de maneira direta ou até indireta por uma autarquia, mas sempre o faz de maneira gratuita. E se faz de maneira direta ou de maneira indireta por suas autarquias, o único regime jurídico previsto é a Lei 8.112. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, quando houve aquela tentativa no final da década de 90 em que as autarquias poderiam ter regime seletista, disse que não, e é regime jurídico único. Não adianta você botar roupagem de autarquia de outra espécie de roupagem, sempre que o Estado prestar serviço público vai ser pelo regime jurídico único. Então, se o Estado presta serviço de saúde e não pode ser por outro e tem que obedecer às regras do SUS, ele atua de maneira direta ou indireta, tem que ser regime jurídico único. Então, mesmo que na hipótese que amanhã você entenda que essa licença seja constitucional, vai ser uma outra briga, porque os empregados que estiverem naquele momento de prestação de serviço, eles poderão entrar numa nova batalha judicial dizendo que isso é serviço típico do Estado e que o nosso vínculo tem que ser regime jurídico único, poder incluir. Então, são as duas linhas mestras que orientam essa ação direta da constitucionalidade. Uma outra discussão que depois foi feita quando voltou essa ação pela Procuradoria-Geral da República, e então a nossa Procuradora-Geral do Exercício, Débora Dublar, ela abordou outra medida que foi da autonomia universitária também, que seria inconstitucional por conta disso. O hospital universitário é um órgão dentro das universidades e ela não pode ser dissociada do critério fundamental das universidades, que são ensino, pesquisa e extensão, e são prerrogativas para o desenvolvimento do ensino voltado aos interesses do país. Se você retira um órgão estratégico da produção do ensino na área de saúde do país e coloca sob a gestão de pessoas que estão dissociadas dessas concepções, isso viola a autonomia universitária. Aí pode-se dizer, mas eu não tenho realizão, a universidade decidiu de maneira autônoma, de maneira, entre aspas, soberana. É muito verdade isso, porque há um sufocamento financeiro das universidades e a única opção colocada, na verdade, é uma imposição que as universidades se ajoelhem ao governo federal, porque elas ficam sem opção, porque se não fizer isso, não vai ter dinheiro para o orçamento federal. Então, na verdade, é uma submissão covarde que o governo federal faz com as universidades federais, porque não é uma decisão autônoma das universidades de dizer que esse é o nosso caminho, o caminho melhor para fazer a projeção do pessoal dentro das universidades. Então, isso é uma verdade, isso tem sido dito pelos órgãos em defesa dos serviços públicos de qualidade nesse país. Então, esses são os pontos levantados dentro do nosso sistema constitucional sobre essa ideia, esse conceito da empresa pública, e eu acho que a questão fundamental a se pensar, a se refletir, essa é a ideia sobre a lucratividade dessa empresa. É claro que a preocupação que move muitos de vocês, usuários, gestores, procuradores, eu acompanho essa discussão na nossa rede de procuradores, Maria? É aquela discussão em que o usuário hoje vive com uma situação angustiante, ele chega no hospital universitário, quer ser atendido, falta pessoal, escalado no total, enfim. Claro que a situação bem melhor comparada às assistências dos governos do Estado, realmente. Então ele precisa ser bem atendido. E aí a gente se pergunta, mas essa empresa não vai melhorar a prestação desse serviço, não vai ser bom? Olha, eventualmente pode ser até melhor do quadro que se está. Né? Pode ser, eventualmente. Mas eu acho que a análise que a gente pode fazer, que deve fazer, não é essa análise estática. É desse momento, dessa fotografia. Primeira questão a responder, isso está de acordo com a Constituição Federal? Porque a situação fática, a situação daquele momento não pode autorizar que a gente fique violando a Constituição da República. Porque amanhã vamos dizer isso, vamos criar uma empresa para botar juiz e procurador da República ganhando para vocês. Vai ser melhor, a população ótima, vamos tentar isso. E aí vai fazer uma experiência realmente melhor. Então tudo bem, esquece a Constituição, vamos deixar desse jeito. Então não é possível
sufragar esse rendimento. Então, essa ideia da empresa da EBSER, essa ideia da lucratividade, nesses fóruns que eu tenho participado, que eu tenho discutido, os gestores da EBSER, inclusive no último evento que eu participei com o Maceió, que era o diretor de recursos humanos, ele falou, não tem finalidade lucrativa. Aí você para ele ali, você está tudo finalidade lucrativa. E aí, de onde vem o orçamento da EBSER? O orçamento é 100% federal, neste momento. Nesse momento é 100% federal. Isso traz uma ideia de um conceito chamado de empresa estatal dependente. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Eu ouvi falar nisso e não vou estudar o tema, porque a gente tem um estudo mais abrangente e mais geral quando a gente faz o concurso público. Depois do dia a dia do trabalho, a gente faz o estudo muito segmentado, na área da atuação, e algumas coisas vão passando que a gente já não se socorre mais dessa leitura dos doutrinadores. Mas eu vou dizer para vocês o que é essa ideia de empresa estatal dependente. Olha, isso aqui é um artigo de um jurista chamado Ivan Barbosa Ribeiro, um artigo administrativo que ele escreveu nos fins da década de 90. Ele dizia o seguinte, não se consegue, por outro lado, uma estatal permanentemente independente, já que não faz sentido a ideia de que o Estado cria uma empresa para apenas sustentável. Pode ser. Ou empresa estatal para estatal. Ou empresa estatal para estatal tem receita própria e recursos para se manter, ou não seja criada. É o que indica a lógica mais primitiva. Se você vai criar uma empresa para sustentar, o governo cria uma empresa para ela própria sustentar, não é o sentido disso. Para mim, o único sentido é violar a princípio a ideia do concurso público e as regras de licitação. A princípio, quando eu vou explicar por quê, essa não é a questão fundamental. E nem o descobrimento de lei de responsabilidade fiscal, porque ela vai estar subordinada à lei de responsabilidade fiscal. Então, é o que indica a lógica mais primitiva. Eu pensava assim, mas não é possível. Como é que faz isso? É tudo estudar, né? Se já foi criada, mas não tem como se manter, que seja rapidamente extinta, privatizada, terceirizada, ou segundo o desejo de qualquer cidadão consciente, remetida ao rádio que aparta, mas nunca pode permanecer na empresa, e foi constituída nos moldes do direito privado para prestar um serviço e dar lucro, sendo sustentada por medida continuada e infinitamente pelo poder público. Se eu crio uma empresa pública, é para levar com as próprias pernas. Se é para eu bancá-la, eu vou prestar diretamente. Isso é o que eu criar uma empresa. Para criar cabide de emprego, apesar de eu ter entendido já que estão mandando o pessoal da direção da EBSER para fazer curso na Europa, fizeram, enfim, né? Mas eu acho que a questão não é essa. Então, se fosse essa ideia de manter pelo Estado, para aqueles que lutam por um Estado forte, um Estado forte para o cidadão, porque a gente tem um Estado forte de apoio do Estado, para a sua própria liberdade quando ele precisa, né? Agora, para o cidadão, o Estado é fraco. Então, a Constituição desenhou um Estado forte para os cidadãos. Então, se a ideia fosse criar uma empresa para ficar nas mãos da sociedade brasileira, e muita gente diz isso, olha, por que vocês estão brigando com esse contexto? Porque continua nas mãos do Estado. Isso não é privatização. É uma empresa pública 100% orçamento público. Por que vocês estão brigando com isso? Olha, a ideia da disputa disso aqui é porque isso não vai ficar parado no tempo. Isso é um modelo de transição, porque isso vai abrir as portas do atendimento privado para o saúde. Isso vai ser, todo mundo sabe que o hospital universitário é de excelência, principalmente nos seus profissionais da área de saúde. É um hospital estratégico, geralmente bem equipado, comparado a outros. Então, isso interessa àqueles que querem lucrar nessa área. Então, essa é a visão que eu queria trazer para vocês. Isso aqui é um caminho de transição. Você não pode chegar isso aqui como uma fotografia, como algo estático. Isso aqui vai ser portas abertas para atingir o privado,
daqui a pouco eles, o Ministério do Planejamento e Orçamento, sabe aquele dinheiro que tinha para vocês esse ano, mas não está ruim. Vocês viram maio agora, que passou a Receita da União? Vocês vão ter que se virar nos 30. Vocês são obrigados a dar muito e vamos arrumar você. E aí começa a ter particular, daqui a pouco tem 10% para a SUS e 80% para a privada. Continua não sendo o problema principal. O problema principal é que o hospital universitário integra o sistema de serviço e ele é estratégico na formação de recursos humanos de saúde do país. Então é onde a gente forma pessoas. Se a gente abre mão disso, o sistema de saúde tem feito uma briga hoje terrível. Os caminhos que querem privatizar, os caminhos que querem tomar tudo gratuito, vai sofrer uma derrota muito maior ainda, porque isso atinge o ponto nevrálgico da sua concepção. Então essa ideia, eu já falei muito aqui, essa é uma ideia inicial que eu quero trazer para vocês nessa discussão, que a gente não tem que ficar nessa discussão corporativa no problema se isso vai ser melhor só para o servidor, para o empregado. Isso acaba sendo irrelevante, eu acho, do ponto de vista do Conselho de Saúde, até porque mesmo que seja seletícia, a experiência que a gente tem visto aí, não vai ser, o empregado não vai ser demitido de um dia para o outro, isso não é problema. Não é problema lei de licitação, não é nem regime jurídico, é problema do Conselho de Estado, do Conselho de Estudos, porque isso foi uma das maiores vitórias que nós tivemos na Constituição Federal. Fico por aqui e aproveito a discussão. Obrigado.